Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Ao Ritmo do Tempo dos Monges. Antes de passar para o livro, quero só dizer que esta semana estou a planear publicar mais um vídeo para além deste, mas de outro teor, eu às vezes faço isto, portanto vai ser o vídeo dos usados, e tenho dois favoritos onde quero incluir a massagem facial que tenho feito com um dos meus favoritos. Portanto ainda tenho que ver bem como é que eu vou filmar isso. Acho que não vai ser nada especial. Vocês sabem, eu aqui é um nível de produção muito baixinho porque eu quero. Eu sinceramente, eu gosto de ver os vários tipos de vídeos deste teor, com mais produção, menos produção. Já percebi que tenho tendência para gostar que eles tenham menos produção por um lado e por outro lado é o que me dá mais jeito, honestamente. Porque isto não é o meu trabalho e eu tenho mais que fazer. Portanto, basicamente este aviso foi para dizer que eu estou a planear publicar mais um vídeo esta semana para compensar não ter publicado a semana passada porque não consegui mesmo. E é isso. E por acaso o facto de não ter conseguido tem um pouco a ver com o tema do vídeo de hoje. Então, vou falar sobre este livro, Ao Ritmo do Tempo dos Monges. Isto é um livro de 2003. Da editora Paulinas, esta é a edição que eu tenho aqui. Por acaso tem esta coisa muito engraçada, que eu acho piada, que tem assim, vamos perceber? Isto é uma fotografia. Pronto, enfim, a badana que se encaixa aqui. Este livro é de um monge, Anselmo Grun. Ele tem vários livros publicados, eu vou ler assim esta biografia que é muito reduzida. Anselmo Grun Osb, nascido em 1945, é doutorado em Teologia e administra a Abadia Beneditina de Münster-Schwarzach, não sei. Pronto, é uma abadia beneditina alemã. É conselheiro espiritual e orientador de cursos de meditação, abstinência e contemplação. É autor de inúmeras publicações sobre a espiritualidade beneditina, traduzidas em várias línguas. Na Paulinas Editora publicou Bento de Núrcia, Mestre da Espiritualidade, e a coleção Sacramentos. Então, eu lembro-me que antes de comprar este livro estava à procura de um livro que me desse outro entendimento sobre o tempo, sobre a gestão de tempo. Eu não queria uma coisa muito, sei lá, de nível mais prático de gestão, porque existem inúmeras publicações e inúmeros vídeos na internet sobre isso, porque realmente o tempo é um bem muito valioso. As nossas vidas, sobretudo para quem vive nas cidades e em sociedade, é uma vida muito veloz, espera-se que seja tudo muito rápido. E há esta relação também com o trabalho que eu acho curiosa, que é... Parece que as pessoas sentem-se... Das conversas que eu vou tendo, às vezes parece que uma pessoa se sente melhor e mais válida quando tem muito trabalho, quando está muito cansada, quando está já ali no limite do cansaço. E eu, depois às vezes sinto-me um bocadinho extraterrestre porque apesar de eu ser uma pessoa bastante estressada, e ter dificuldade em gerir o tempo e gerir esta velocidade que pedem, eu também quero cumprir os meus objetivos, também quero cumprir com aquilo que pedem de mim, não é? E que me exigem. Há algumas regras que eu tenho, sei lá, a partir de uma certa hora não atendo telemóvel, porque depois esta coisa do telemóvel é ótima para algumas coisas, eu não sou daqueles que acham que não devia existir, mas para outras é péssima, tem muito a ver com a gestão que a própria pessoa faz da máquina, porque estás sempre disponível, na verdade, não é? E então cabe-te a ti estabelecer esse limite e essa baliza de, ok, depende das pessoas, não é? Eu como sou freelancer, se calhar atendo o telemóvel até mais tarde. Se eu tivesse um trabalho em que não tivesse a gerir nada, que fosse um trabalho, sei lá, das 10 às 7 ou o que seja, a partir do momento em que saísse do trabalho, já não atendia mais telefonemas de trabalho. Honestamente, não. Tendo um cargo de gestão, a situação já se torna um pouco diferente, mas também colocaria ali uma baliza, sei lá, a partir das 9h30, por exemplo, não sei. Mas temos que ser nós também a impor esses limites, porque há um livro que eu ainda não li, que é um livro que era até do meu avô, e que se passa noutra época em que não havia telemóveis, que se chama A Escravatura Moderna. Eu agora não sei de que ano é, mas eu presumo que fale sobre a Revolução Industrial, não tenho a certeza. E ainda não li o livro, portanto eu não posso falar, mas quando eu leio ali A Escravatura Moderna, eu reporto automaticamente para os dias de hoje, que é o facto de eu sentir que sim, que nós de certa forma somos um bocado escravos, para além daquelas relações de trabalho que são muito desiguais e muito
exploradoras, e eu conheço vários casos à minha volta, de várias áreas, de várias pessoas diferentes, de campos diferentes, portanto, pessoas que não têm licenciatura, pessoas que têm licenciatura, que estão a fazer o trabalho para o qual tiraram essa licenciatura, que uma pessoa pensa, ok, já está noutro estatuto, já não tem que aturar determinadas coisas, e depende, não é? Depende da pessoa um bocado. Isto está a extravasar muito, desculpem, agora perdi-me imenso, porque realmente este tema do tempo é muito, muito complexo, é muito vasto, e para mim é muito complicado também de o verbalizar, porque ele não está completamente arrumado na minha cabeça, não é? Como está visto. Acho eu que é porque falamos aqui de várias relações diferentes, portanto, a nossa própria relação com o tempo, a nossa relação com o trabalho, e aqui o Anselmo Grun, no livro, deixa-me cá voltar ao livro, ele fala sobre isso. Portanto, nós temos aqui um monge, vamos para o livro, que eu distraí-me aqui imenso. Ele vive num mosteiro, ou nesta abadia, pronto, juntamente com outros monges. Eles têm horários muito rigorosos e têm o tempo para a oração. Ok, eu quando comprei este livro, ou quando eu estava à procura de um livro sobre o tempo e sobre a relação com o tempo, a dada altura lembrei-me dos monges. Porque eu pensei assim, ok, eu tenho ideia, porque vi um filme já há muito tempo de que gostei muito e gosto muito desse filme, acho muito inspirador, que se chama O Grande Silêncio, em que se acompanha a vida num mosteiro. Eu penso que, portanto, este aqui é a ordem beneditina do filme, eu acho que é uma ordem cartucha, acho que é uma ordem que está mesmo fechada às pessoas, portanto, é isso, os monges não interagem com as pessoas da localidade onde estão, acho que é assim, acho que é mais isolado, etc. Nesta abadia há alguma relação com as pessoas da comunidade. São monges que trabalham, mas isso no outro mosteiro também. Pronto, mas voltando aqui então ao livro, eu lembrei-me desse filme primeiro e eu pensei, se calhar há alguma coisa sobre a forma como eles gerem o tempo. Porquê? Porque aquilo que eu procuro é uma forma de gerir o tempo de trabalho juntamente, diariamente, no meu cotidiano, juntamente com um tempo para contemplação, espiritualidade, seja ela qual for. No meu caso, eu vejo a espiritualidade como algo que pode vir de um filme, pode vir de um livro secular, religioso, porque eu tenho depois essa dimensão também, que para mim é importante, mas é importante para mim ter estes momentos diários em que eu não estou a trabalhar e sempre preocupada e sempre estressada. A semana passada eu não consegui fazer isso, porque senão eu tinha conseguido gravar este vídeo, que já era sobre este livro, curiosamente, mas eu não consegui, porque aquela urgência, as pessoas estarem à tua espera, que às vezes até nem estão, e depois eu noto que é uma coisa que é um bocadinho frustrante para quem faz o trabalho que eu faço, ou um dos trabalhos que eu estou a fazer neste momento, e se calhar vocês sentem isso também nas vossas áreas, é que nós queremos que o nosso tempo seja respeitado. E precisamos de uma resposta. Para avançarmos com a nossa parte do trabalho, precisamos de uma resposta de alguém. Senão não conseguimos avançar. E essa pessoa nunca mais responde. E eu às vezes fico na dúvida se... porque eu fico muito enervada com esse tipo de situações. Porque acho que é uma falta de respeito. Mas às vezes penso, será que também que a rapidez que eu acho que a resposta tem que ter não é demasiado rápida? Será que eu já não estou completamente já escrava desta velocidade que existe nos dias de hoje? Será que eu também não estou a ser demasiado, enfim, exigente? Então já é uma coisa que eu faço com muita consciência, que é, ok, eu já estou a ficar muito enervada, vou deixar passar mais um bocado. Vou dar mais um dia ou dois. E depois, nessa altura, ligo a perguntar. Agora, é assim, nestes casos, obviamente, há aquelas pessoas que se esquecem, que têm de estar sempre a ser lembradas. Pronto. Há realmente pessoas que não respeitam o nosso tempo. Pronto. Mas eu acho também que, noutras situações, eu também estou à espera de uma resposta com demasiada rapidez, porque a pessoa que está do lado de lá também tem os seus afazeres. Também, se calhar, está à espera, eu própria, nem sempre respondo imediatamente. Tenho que verificar alguma coisa, tenho que perguntar a alguém, tenho que não sei o que, todos nós temos os nossos tempos. E então existe também esta expectativa que eu própria tenho acerca do tempo dos outros e da relação deles comigo, com o meu tempo. Do tempo deles com o meu tempo. E enfim, eu acho que todas estas questões são muito complexas e eu acho que o tempo hoje é... nas suas várias dimensões, é muito difícil de gerir. Pronto.
Eu já me perdi outra vez um bocadinho, não é? Pronto, e então... Mas é que, enfim, estes pensamentos que eu vou mandando, espero que não vos esteja a baralhar imenso. Estão a baralhar a mim mesmo um bocadinho, mas enfim, passar à frente. Estava então à procura de um livro sobre o tempo. Lembrei-me da questão dos monges, da forma como eles introduzem essa dimensão espiritual na dimensão de trabalho e como as duas estão sempre muito ligadas. E eu pensei, se calhar isto é o mais indicado para mim, tentar perceber como é que eles fazem isto. Eu não vou... Porque eles depois têm as vespertinas e têm não sei o quê, acordam às 5 da manhã, vão rezar não sei o quê, têm lá uma capela, etc. Eu não vou fazer isso. Eu não tenho isso aqui, não tenho esse tipo de vida também. Não estou num mosteiro, nem poderia estar. Aliás, deixem-me que vos diga, eu sei que existem alguns mosteiros cá em Portugal lindíssimos, onde as mulheres não podem ir passar uma temporada, tipo uma semana. Não podem, só homens. Eu fico possessa com isto. Por que não? Eu não percebo porque não, expliquem-me. São os monges que se vão passar, vai destabilizar demasiado uma mulher, ali, que tentação, é isso? Expliquem-me, porque eu fico possessa. Então pronto, para aí não posso ir, não é? Enfim, com certeza haverão também conventos, acho eu, não sei, por acaso não pesquisei. Eu sei que nesta busca eu fui pelo mosteiro, porque estava com aquela ideia do filme O Grande Silêncio, não é? E então apanhei alguns cá em Portugal, assim, numas pesquisas que estive a fazer, alguns lindíssimos e que depois, lá está, dizia, ok, a pessoa pode ir e paga um quarto e está lá quase como se estivesse, enfim, num hotel, entre muitas e muitas aspas, mas não admite mulheres. E então fiquei assim um bocado furiosa, mas provavelmente também existirão conventos lindíssimos onde se calhar aceitam, presumo eu, que as mulheres fiquem lá hospedadas. Mas esta divisão dos sexos, nestas coisas eu fico... Bom, e então nesta busca, quando estava a fazer a pesquisa de livros, eu já nem sei, mas acho que fui diretamente para a Wook, acho que é assim que se diz, e pus Monges Tempo ou qualquer coisa, e apareceu-me logo automaticamente este livro, que está aqui. Foi logo das primeiras opções. E ele, por acaso, aqui, a dada altura no livro, diz que realmente que há um interesse generalizado na forma dos monges. Eu apontei, olha, vou escrever o que eu escrevi, porque é mais fácil. Portanto, há um interesse generalizado nesta forma dos monges viverem o tempo, portanto, um fascínio geral, que me permitiu então encontrar este livro mais facilmente, porque realmente eu não sou a única pessoa fascinada com a forma como os monges gerem o seu tempo. Agora, é óbvio que eles estão num sítio mais fechado, eles controlam melhor as suas condições e é um ambiente muito mais controlado do que nós na sociedade, que temos não sei quantas coisas, não é? Que vivemos em sociedade e nas cidades e etc, mesmo que seja numa aldeia, não interessa, vivemos com outras pessoas e há constantemente outras solicitações, outras pessoas a não sei quê, temos que ir fazer compras, temos que ir hotel, temos todas essas solicitações diariamente, então não controlamos tanto o nosso ambiente e as nossas tarefas diárias, etc. Eu como freelancer, e se calhar mesmo uma pessoa que não seja freelancer, vê constantemente o seu tempo invadido, porque afinal tem que ir tratar daquele documento, porque tem que ir não sei onde, porque o chamaram para ir tratar deste assunto assim, tinha planeado no dia seguinte dedicar, sei lá, 1 hora a ler, mas não posso porque de repente surgiu isto de que tem que se tratar e tem que ir ali montar não sei o quê, e etc, etc. Isto foram tudo coisas que aconteceram a semana passada, assim, mais ou menos. Ou seja, não estou tão sob controlo do meu tempo. E aqui este monge, não é? O Anselmo Grun, ele fala disso. Pronto, ele diz que realmente a vida que eles vivem aqui, a vida que ele vive, é uma vida específica, especial, que permite, ou que lhes permite, ter esta dimensão espiritual juntamente com uma dimensão material e de trabalho. Sendo que neste caso a dimensão espiritual para eles é a oração, mas pode ser outra coisa qualquer, pode ser ler um livro, lá está, como eu estava a dizer, ir ao cinema, ir fazer uma corrida, ir passear para um parque, ir para uma esplanada, beber café, olhar para as vistas, quer dizer, as dimensões espirituais de cada um pertencem a cada um, ninguém tem nada a ver com isso, enfim. Mas eu acho que às vezes falta-nos isso também, está tudo muito mecanizado. Eu não acho que isto seja um problema de agora, mas acho que é um problema que se tem vindo talvez a agudizar com esta história de estarmos sempre muito disponíveis. Uma coisa que eu tenho que dizer em relação ao telemóvel é que eu já tenho que me policiar, porque depois também estas máquinas são viciantes. São viciantes, eu acho.
E eu já tenho que me policiar para não estar com o telemóvel quando... Havia uma altura que eu tinha uma regra, que quando estávamos aqui a ver os dois uma série, eu e o Luís, não podíamos ter o telemóvel connosco, só que eu na altura não tinha o telemóvel, o smartphone. Desde que tenho o smartphone, já percebi que tenho mais dificuldade em separar-me dele. E assim, num intervalo, ou numa altura em que o filme está a ficar um bocado mais seco e não sei o quê, pego no telemóvel. E eu acho que isso... Sinto que estou demasiado dependente da máquina. Mas, das vezes que ou me esqueci do telemóvel, não aconteceu muitas vezes, a verdade é essa, mas das vezes em que não tinha o telemóvel perto, também muito rapidamente me esqueço. Me esqueço dele. E entretenho-me com outras coisas, pronto. E agora, eu não sei se isto também é porque eu até aos 18 anos eu não tinha telemóvel. E smartphone tenho há... Não tenho há muito tempo, para aí há uns 2 anos. Porque era um que era do meu pai e ele tipo deu-me, porque já ia comprar um novo e aquele já não ia render muito e tal, então deu-me o smartphone, mas foi assim que aconteceu, porque eu tinha daqueles Nokias que são indestrutíveis e que só dá para fazer chamadas, receber chamadas, mensagens, essas coisas. Agora, eu acho que o telemóvel como ferramenta de trabalho a mim dá muito jeito, sobretudo em alguns dos trabalhos que eu tenho feito ultimamente, em que eu estou fora de casa, mas tenho que estar atenta a ver se já recebi um e-mail, etc. Mas naqueles momentos em que a pessoa pensa, ok, eu agora vou-me dedicar a ver este filme ou a estar com esta pessoa, acho que o telemóvel já não tem espaço aí. Quer dizer, a menos que estejamos à espera de uma chamada urgente, de qualquer coisa mesmo urgente, de saúde e tal, nada justifica a que ele esteja sempre tão presente. Portanto, é uma coisa com a qual eu também tenho que voltar atrás, se calhar ser mais disciplinada nessa gestão. Depois também há uma coisa muito engraçada que este monge diz aqui, a São Grun, que se não fosse, ele sente que se não fosse a vida no mosteiro, que é tão regrada, ele provavelmente não conseguiria ser tão disciplinado. Ele aqui compara-se com a sua irmã, ele tem algumas irmãs, e aparentemente uma delas acorda às 5 da manhã para aproveitar para ler um bocadinho, para não sei o quê, portanto, para inserir logo de manhã essa dimensão espiritual antes de começar com os afazeres do dia-a-dia. E acho depois engraçado porque ele comenta que provavelmente se ele não estivesse no mosteiro não conseguiria ter essa disciplina que a irmã dele tem para fazer isso, basicamente. Epá, eu estou sempre a olhar para aqui porque eu acho que estou muito clara. Desculpem lá. Acho que assim se calhar fico com um ar assim um bocadinho mais humano, não? Acho que sim. E então, eu marquei aqui imensas páginas, sou capaz de ler uma outra citação. O livro está dividido, está muito bem dividido, é um livro muito fácil de ler, assim levezinho. É um livro que eu vou guardar na minha mesa de cabeceira e acho que de vez em quando vou reler algumas partes, se não tudo, porque acho inspirador, acho acessível, tem também várias referências de outros ensaístas, filósofos, tem algumas referências também da cultura mais secular, acho que fala de Dostoiévski, etc. Se bem que Dostoiévski tem uma relação interessante com Deus nos livros dele, tem essa dimensão também. Mas enfim, aqui estamos a falar de um monge, portanto, ele referencia muitas vezes a oração e esse tempo e fala de Deus e etc. Portanto, eu não sei se... Este livro tem muitas referências religiosas, portanto, muitas referências cristãs, católicas. O autor é um monge, portanto, ele vai fazer sempre, ou vai escrever sempre, da perspectiva de alguém que acredita e que vai encontrar, na sua visão de Deus, consolo para os seus problemas terrestres. Pronto. Então, isto só para avisar aquelas pessoas a quem esse tipo de conversa irrita, que este se calhar não será um livro para elas. Para quem não fique muito enervado com esse tipo de coisas, eu acho que este livro pode ser muito útil e tem também muitas dicas úteis e referências também a outros filósofos, a outros escritores e também a escritores seculares, pronto, não nem padres, nem monges, etc., que podem servir de referência também para refletir sobre este tema do tempo. Mas a dimensão espiritual aqui é uma dimensão religiosa, ok? Eu acho é que dá para transpor alguns destes conselhos para o dia-a-dia de alguém que não crê, que vai buscar essa dimensão espiritual a outros sítios. Eu vou falar só aqui um bocadinho do índice, portanto, a forma como este livro está dividido. Ele começa por falar sobre a medida temporal dos monges,
Depois, sobre o tempo como mistério divino, e então todos estes capítulos são sobre a forma como os monges vivem o seu dia-a-dia, quais são as rotinas, as tarefas, as horas dedicadas a uma coisa ou outra, como é que ele próprio gera os tempos em que eles não têm oração, mas têm um tempo de meditação, portanto, em que o próprio monge decide o que é que vai fazer durante esse tempo. E depois aqui, mais nesta segunda parte, a partir do capítulo 7, é um capítulo mais secular, entre aspas, portanto, em que ele dá dicas e ideias, reflexões sobre a nossa relação com o trabalho. Portanto, ele tem a noção de que a maior parte das pessoas que vai ler este livro não são monges, que vivem em mosteiros, ou, enfim, freiras, que vivam em conventos. Portanto, será para a pessoa comum. Este livro é mais direcionado para a pessoa comum. E então dá várias dicas, portanto, o cotidiano do mundo, sobre o relacionamento saudável com o tempo, tudo tem o seu tempo, depois fala aqui também sobre o mistério do tempo e a relação com a morte, a nossa relação com a morte, e depois uma conclusão. E depois tem aqui também a bibliografia, e é isso, tem aqui várias referências a outros escritores e filósofos também. Eu agora vou ler aqui a introdução, que é escrita por Anselmo Grun. Há uma apresentação também do livro, mas eu prefiro ler algo escrito pela voz do autor, porque é essa voz que nós vamos ouvir depois ao longo do livro. Introdução sobre a medida temporal dos monges. Os hóspedes que participam nos meus cursos, na abadia de Münster, etc., falam-me constantemente do bem que lhes faz o ritmo em que entram no mosteiro. Têm a sensação de que o tempo é utilizado de forma engenhosa e sentem o efeito curativo da ordem diária do mosteiro. Os homens e as mulheres que se deixam acompanhar espiritualmente na casa de hóspedes, olhem, aqui eles recebem mulheres, experimentam muitas vezes, passada apenas uma semana, uma cura maior do que através de terapias de maior duração. Tal não se deve apenas aos companheiros da casa de hóspedes. Os hóspedes são de opinião que a participação na vida do mosteiro aciona ou intensifica neles um processo terapêutico. Ao fazer terapia nas suas terras, depois da hora da consulta, têm de regressar à pressa ao dia-a-dia. Aqui, na casa de hóspedes, podem inserir-se num ritmo pré-definido. Não têm de pensar naquilo que devem fazer. Deixam-se ligar a uma estrutura que, de modo evidente, tranquiliza a alma e lhe dá ritmo. Neste livro, não queria refletir demasiadamente, de forma teórica, sobre o tempo. Isso já o fez Karl-Heinz A. Geibler, é isso? Nos seus livros, e com excelência, desculpem, eu estou a assassinar estes nomes, para além de que nem sequer tentei dizer o nome do mosteiro como deve ser, mas se calhar escrevo lá em baixo. É aos seus pensamentos que devo os impulsos essenciais. Gostaria apenas de relatar como passo o tempo no mosteiro e como a tradição espiritual encara o tempo. O leitor que tem condições de vida diferentes verificará, provavelmente, através da leitura, que vive o seu tempo de forma diferente. Mas eu estou convencido de que a experiência temporal dos monges, a outra cultura temporal que é vivida nos mosteiros, também tem algo a dizer às pessoas que não vivem em mosteiros, mas no mundo moderno atual. Espero que a experiência dos monges possa proporcionar ainda hoje uma ajuda e uma fonte de inspiração a muitas pessoas que sofrem sob a pressão horária do mundo moderno. Não se deve tratar de uma imitação, mas talvez a experiência dos monges possa estimulá-las a aprender esta outra medida temporal. Essencialmente, isso pode consistir em estruturar o dia e o ano de uma forma diferente, em confiar num ritmo próprio e, deste modo, viver de acordo com a alma. A medida temporal dos monges foi formada a partir de uma regra antiga e está desde sempre ligada a um universo litúrgico, que determina o dia, o ano e o decurso de toda a vida no mosteiro. Desejo que o leitor, mesmo fora do mosteiro, possa experimentar esses lugares e possibilidades e consiga viver segundo uma outra forma de tempo. Um tempo adequado à sua alma. Portanto, ele aqui incita-nos a analisarmos o que é importante para nós, não é? O que é importante para alimentarmos a nossa alma ou, para quem não acredita nisso, o nosso lado mais espiritual. Pronto. E sobre esta relação, sobre o nosso tempo, ele tem aqui imensas, enfim, dicas. Eu assinalei algumas dicas, ideias, reflexões que têm a ver aqui, neste caso, de quando nós lidamos com o tempo dos outros, quando o nosso tempo e o tempo dos outros colide. E então ele, a dada altura, diz aqui: é lícito que ele tenha as expectativas. O ele, portanto, aquela pessoa que espera algo de mim.
É lícito que ele tenha expectativas, mas é da minha responsabilidade determinar até que ponto as aceito e satisfaço. Eu fui sensível a esta frase, acho eu, porque às vezes tenho essa dificuldade também, não é? Em deixar entrar a outra pessoa demasiado no meu espaço. Portanto, eu acho que há uma dimensão em que nós temos que fazer isso, porque temos prazos a cumprir, porque as pessoas estão à espera de alguma coisa nossa, etc. Mas há limites. Há um tempo que eu acho que tenho que definir que é meu e não é de mais ninguém. Portanto, durante aquele tempo, eu não aceito que se introduzam no meu espaço. E então aqui, como eu falei há bocado, há essa história de só aceito telefonemas para o telemóvel a partir de determinada hora e até determinada hora. No caso do telemóvel, que é o que eu acabo por sentir que é mais invasivo. Porque recebo lá os e-mails, quer dizer, não são só as chamadas, são também os e-mails, são também as mensagens. E já me aconteceu ver depois da hora que tenho lá um e-mail, eu seguro-me, é uma coisa que me custa muito. Mas não vou ver, porque penso, já não vou trabalhar, eu já não vou responder a isto, portanto, não vale a pena ver. E essa gestão tem que ser feita por nós. Portanto, não há aqui uma espécie de cura milagrosa para a forma como nós lidamos com o tempo, mas há umas ideias de como podemos tornar o tempo mais... dar-lhe outra dimensão, não tão de trabalho, de fazer as coisas só, sei lá, mecanicamente, mas ou seja, não é só termos a dimensão espiritual separada da dimensão material, mas temos as duas juntas. Por acaso é engraçado porque ainda ontem estive numa conversa muito interessante em que a dada altura o orador diz que acontece muito separarem a dimensão, acontece muito separarem a parte teórica da parte prática nas escolas, nas faculdades, etc, etc. Eu sei isso, eu observei isso quando andei na escola e na faculdade, mas as duas coisas estão juntas. Não existe uma sem a outra e vice-versa. A parte prática tem que estar informada pela parte teórica. As coisas não existem separadamente. E pensar sobre as coisas e tal é fundamental para que depois a forma como tu fazes a parte prática seja mais eficaz, mais eficiente e mais verdadeira, mais de acordo com aquilo que tu queres fazer. E esta parte do tempo, da nossa relação com o tempo, de teres um tempo mecânico em que fazes como se fosse uma máquina e o tempo espiritual da leitura, eu ainda até agora estava a separar as duas coisas, mas na verdade eu acho que elas devem estar juntas. A nossa relação com o tempo, mesmo o trabalho que nós fazemos, temos que encontrar uma dimensão espiritual. E mais uma vez, eu quando digo uma dimensão espiritual, eu não estou a falar de Deus, ok? Pode ser outra coisa, pode ter a ver com a natureza. É claro que eu acho que não é saudável acreditar que nós somos o princípio e o fim de tudo. Acho que é bom acreditar que existe algo maior, seja, lá está, a natureza, os outros animais, as plantas, pronto, a natureza, estou a falar da natureza, seja Deus, seja Buda, seja o que for. Eu acho que é saudável ter esse distanciamento de nós mesmos, pronto. Mas quem sou eu, não é? Cada um com a sua cena, não é? Mas só para esclarecer que para mim dimensão espiritual, quando eu falo aqui de dimensão espiritual, eu não estou a falar de Deus, especificamente. Cada um encontra a sua dimensão. Mas acho que é importante, talvez, isto é uma reflexão agora, portanto, eu acho que é importante termos essa dimensão espiritual no tempo de trabalho também, no trabalho que fazemos. Encontrarmos essa dimensão lá, estarmos dedicados, estarmos concentrados naquilo que estamos a fazer, tentarmos encontrar algo de valioso no nosso trabalho, algo que nos agrada no nosso trabalho e concentrarmos nisso, porque eu vejo isso muitas vezes à minha volta. E no meu trabalho acontece a mesma coisa, há coisas que eu detesto ter que fazer no meu trabalho e há coisas que eu adoro fazer no meu trabalho. E então, aquilo que eu tento pensar não é sempre eficaz, nem sempre consigo, está bem? Pronto, vamos lá já esclarecer isso. Mas quando estou a fazer as coisas de que eu não gosto, pensar naquelas coisas que eu gosto, que são o objetivo final. Portanto, estar sempre com a minha cabeça no objetivo final, naquilo que é a parte depois que eu gosto mais, despachar primeiro as partes que eu não gosto tanto, mas o objetivo é aquele e é aí que eu tenho a minha mira, porque senão torna-se muito difícil fazer as partes de que eu gosto menos, enfim. E eu acho que isso já é dar uma dimensão espiritual ao trabalho. Não é só fazer mecanicamente e estar ali, estar só chateada e revoltada com o trabalho. Mas enfim, eu já fiz há muitos anos, 2 anos ou 3 anos, um vídeo sobre a minha experiência de trabalho até à altura, não é? Agora já, entretanto, aconteceram outras coisas também. Eu também mudei um bocadinho.
mas a minha relação com o trabalho, se eu não consigo encontrar, e isto aconteceu sempre quando eu trabalhei para outras pessoas, portanto, quando estava a dar dinheiro a ganhar a outra pessoa, muito diretamente, portanto, eu a ganhar uma porcentagem pequenina. Isso é o que há mais, penso que será a grande maioria. É revoltante quando não te tratam bem. E quando tu estás a enriquecer aquela pessoa e estão-te a tratar mal. E aquilo que... Tratar mal, portanto, eu aqui nem estou a dizer... estou só a falar de boa educação, só isso. E reconhecer o trabalho. Não estou a dizer estar sempre a fazer festinhas e a dar presentes, ou a estar sempre a dizer tu és um espetáculo, Ana, tal, não. Mas eu posso dizer que das vezes em que eu senti isso, e foram algumas, porque isso é... Há muito disso, pronto. Eu não quero dizer que é o que há mais, mas há muito disso. Eu não consegui, eu perdi completamente a vontade de trabalhar. E eu pude-me dar esse luxo nessas alturas, agora já me sujeito mais, mas nessas alturas pude-me dar esse luxo e saí desses trabalhos porque a engrenagem era demasiado, acho eu, demasiado clara, demasiado visível, demasiado... estava demasiado exposta a engrenagem do mundo. E agora, neste momento, estou mais velha e penso que eu devia ter tentado encontrar a outra dimensão no trabalho que eu estava a fazer, porque eu gostava muito do trabalho que fazia nesses espaços. Isto foi em lojas, pronto. A parte do projeto, a parte de acompanhar as pessoas, de tentar encontrar uma solução para elas. Portanto, eu agora, que já passou algum tempo, sinto que já está, já foi, já acabou, eu na altura fiz aquilo que achava melhor, mas sinto que perdi uma oportunidade, mesmo que depois não resultasse, eu acabasse por sair na mesma, que o resultado fosse o mesmo, mas perdi uma oportunidade de tentar ver essa dimensão, de interiorizar essa dimensão espiritual que eu sentia com o trabalho, que era mais a relação com o cliente, neste caso, e com a expectativa dele, e eu querer corresponder a essa expectativa, e também de gerir essa relação do patrão que está a enriquecer, vamos lá, com o meu trabalho, e que era agressivo também na sua relação com os funcionários na altura, que tinham que fazer mais, tinham que vender mais, tinham que não sei quê, maltratando, pronto, mas esperando o melhor do mundo desses funcionários. E acho que devia ter tentado um bocadinho mais, só tentado aguentar um bocadinho mais, porque eu acho que se aprende também, aprendemos sobre nós e é isso, provavelmente o resultado final seria o mesmo, mas pelo menos teria tentado mostrar outro ponto de vista a essa pessoa, porque essas pessoas são pessoas na mesma, pronto, eles estão a usar do seu poder, etc, para, enfim, de forma um bocado abusiva, mas continuam a ser pessoas e às vezes pode ser que, dizendo a coisa certa ou não sei o quê, consigam ver o nosso lado também. Ser um bocadinho utópica, mas na altura, agora, sinto que perdi um pouco essa oportunidade, pelo menos de tentar, mesmo que não resultasse em nada e o resultado final fosse sempre eu sair. Pronto. Agora nem sei porque é que... porque é que falei sobre isso. E ainda aqui sobre esta relação com os outros, ele diz aqui a dada altura, Anselmo Grun, e não me irrito com aqueles que gostariam que eu lhes dedicasse o meu tempo. Estão no seu direito. Mas eu também tenho o direito de zelar pelo meu tempo. Caso contrário, pertenceria a todos aqueles que querem alguma coisa de mim. Pronto. E eu relacionei-me muito com isto porque é algo que eu vejo muito à minha volta, portanto não é só a minha experiência pessoal, é a experiência de muitas pessoas à minha volta, incluindo o meu namorado, em que a dada altura parece que o tempo não lhes pertence a eles, a nós. Parece que o tempo não nos pertence a nós, pertence às outras pessoas. E nessa altura cabe-nos a nós criar essas barreiras, criar esses limites. Depois ele fala aqui também do tempo livre e a dada altura fala do tempo que não tem a qualidade do ócio, mas sim a do vazio, portanto isso depois também cabe a cada um, enfim, analisar o que é para si ócio e o que não é. Portanto eu diria que para mim um tempo vazio é um tempo à frente da televisão, a fazer zapping, não é? Porque há coisas interessantes que passam na televisão, atenção. Mas a fazer zapping ou a ver vídeos no YouTube, assim,
um bocado desinteressantes ou que eu sei que não me vão acrescentar assim nada. Eu também faço isso. E a sensação com que eu fico depois é horrível. Eu quase que sinto que mais vale não fazer nada de nada. Estar sentada no sofá, isto aconteceu ontem à noite, sentada no sofá ou deitada a pensar na vida. Quase que eu a dada altura, no fim, pensei, fogo, que perda de tempo. Um tempo que eu podia ter aproveitado para descansar realmente e não descansei, porque depois estes vídeos do YouTube que estão sempre a passar e etc. Quer dizer, se não há uma intenção, se está só a ver para encher, enches de nada e é cansativo. Acaba por ser cansativo também. A sério, está a ser tão difícil controlar esta luz. E então achei isto interessante também e relaciono-me com isto também. Também tenho dificuldade. Eu sempre que tenho tempo livre não encho com literatura de alto gabarito e não sei o quê. Não, às vezes também vejo coisas parvas na televisão, vejo coisas parvas no YouTube. Mas já me apercebi que eu acho que não é necessário, estão a perceber? Porque há aquela coisa de, às vezes também é preciso uma pessoa... Mas eu sinto-me tão mal a seguir que eu acho que realmente mais vale não ver nada. Não ver nada, não fazer nada... Se é para isso, não me está a apetecer ler nada, ver um filme, etc, porque isso às vezes acontece, mais vale fazer nada. Estás só deitado a olhar para ontem, a olhar para as paredes. Pronto. E depois fala aqui, mais uma vez, fala das medidas temporais. Ele às vezes fala aqui de uns conceitos que para mim foram um pouco difíceis de compreender, aqui neste capítulo das medidas temporais distintas, e fala deste tal investigador do tempo, Karl-Heinz A. Geibler, que nos fala sobre a multiplicidade do tempo, e ele a dada altura diz aqui: o controle do tempo considera o tempo como um poder inimigo que se destina a escravizá-lo e a dominá-lo. Portanto, nós vemos o tempo como algo que nos quer escravizar, e quando devíamos estar a olhar para o tempo como uma forma de criar bem-estar, ou como uma ferramenta que nos pode ajudar a criar bem-estar. Não é? E acho que é isso, mas fala aqui da ecologia do tempo. Pronto, ele fala aqui de algumas coisas que eu tive um pouco de dificuldade em apreender, portanto eu vou voltar a ler isto outra vez e tentar perceber melhor o que é que ele quer dizer com isto. Aquilo que eu retirei, sobretudo, é a gestão do tempo, dar uma dimensão a todo o tempo do meu dia, uma dimensão espiritual, uma dimensão em que eu estou lá e que estou atenta e que estou presente. Portanto, é um bocadinho aquela coisa do mindfulness, um bocadinho, acho que está um bocadinho nessa onda. Mas foi aquilo que eu retirei sobretudo e inspirou-me muito esta forma, a forma como estes monges vivem, a forma como eles, como tudo para eles tem uma razão de ser e tem uma estrutura e tem esse tal lado de alimento, mas de alimento ao espírito. E para terminar, porque este vídeo já vai muito longo, ele diz aqui a dada altura: se ocuparem o seu tempo exclusivamente com o estudo dos seus documentos, não serão criativas. Porque isto para mim, eu também sou sensível a isto, porque eu procuro ler coisas que me eduquem, de certa forma, sobre temáticas que eu acho interessantes e que de alguma forma me eduquem e que sejam pedagógicas. Acho que tenho uma sede de saber, mas que não consigo, que já percebi que não consigo preencher muito bem. Acho que ainda não arranjei uma estratégia eficaz para gerir isso. Portanto, tanto arranjar o tempo para a leitura, quanto refletir sobre aquilo que acabei de ler. Portanto, acho que ainda não tenho uma estrutura como deve ser. Então, senti-me relacionada com isto que ele diz aqui. Portanto, é isso. Ele diz: se ocuparem o seu tempo exclusivamente com o estudo dos seus documentos, não serão criativas. Precisam de pedaços de tempo em que não fazem nada para que lhes possam ocorrer novas ideias. E isto eu posso garantir que eu, como no meu trabalho como criativa, e eu faço trabalhos que são criativos e outros que não são nada criativos, quer dizer, também são, eu acho que qualquer pessoa tem que ser criativa e pode ser criativa, seja no que for, seja em que área for. Arranjar novas soluções, novas formas de abordar aquele problema, e isto tu tens que fazer em qualquer área da tua vida. Pronto. Mas eu aqui falo de trabalho criativo, ter uma ideia, mas até isso, até para resolver um problema recorrente. Eu já percebi que essas ideias a mim ocorrem-me quando eu não estou a fazer nada. Estou a tomar banho, estou assim quase a dormir e começo a pensar na vida e tal. Lá está, esses momentos em que eu estou a pensar na vida, aquele problema que me anda a preocupar, que está aqui atrás, não está aqui atrás, mas pronto, de repente ocorre e eu começo a refletir e tal, não sei o quê, a pensar só naquilo. E quando tu não tens tempo para pensar, depois não tens espaço para mais nada, acho eu. Porque só ler, sem refletir e sem pensar, não
não serve de muito. Aliás, esta minha ideia inicial de fazer estes vídeos começou por aí, porque eu adoro ler. Só que eu sentia muitas vezes que lia tipo uns atrás dos outros, pau, 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 e parecia que não havia assim um espaço para reflexão. E isto obriga-me a fazer isso, pronto, eu obrigo-me a mim mesma, pronto, a fazer isto. E a dar-me assim algum espaço, e mesmo assim eu tenho dificuldade e não me organizo muito bem e, enfim, perco muito, mas já me ajuda a alguma coisa, já é melhor, já é um passo à frente daquilo que era há uns anos em que eu não fazia isto. Pronto, em que eu não falava sobre os livros. Às vezes outra coisa que eu faço, porque nem sempre, eu não falo todos os livros que eu leio, praticamente, por acaso, sim. Mas uma coisa que eu comecei a fazer antes de começar a fazer os vídeos aqui para o canal, então, acho que foi mais nessa altura, era falar sobre os livros que eu lia com o Luís. Por exemplo, ou com a minha mãe. Tipo, eu li um livro sobre não sei o quê. E depois, enquanto eu estou a dizer, porque tu deixas-te povoar pelas histórias, quando é um livro de ficção, ou pelas ideias, ou pelo... enfim, pelo espírito do livro e queres partilhar e enquanto estás a falar sobre ele, estás a refletir sobre ele também. E então eu acho que esse tempo de pausa é realmente importante. Eu agora estou a ler um livro que é assim um portento, mas estou a gostar muito de o ler, é muito acessível, que é este aqui, SPQR, que é Senatus Populus que Romanos, né? Senado e o Povo de Roma, que é da Mary Beard, que é assim uma historiadora extraordinaire. Pronto, ela é inglesa, já vi alguns programas dela, gosto imenso da pinta dela e este livro é muito acessível. E estou a gostar muito, mas tem assim, tem o ponto de vista dela e ela não esconde isso, é muito claro, ela diz logo, pronto. E estou a gostar imenso de ler, estou mesmo no início, só estou aqui. Pronto, mas é um daqueles livros em que eu já tenho que tirar apontamentos, porque eu quero falar sobre ele aqui no canal, então já estou a tirar apontamentos, vou sublinhando, e é um daqueles livros em que eu tenho que estar muito atenta a lê-lo, não é a leitura antes de dormir. Isso eu já percebi que comigo só funciona a ficção. Mas funciona, fica cá qualquer coisa, mas informa melhor o meu cérebro quando eu já estou um bocado cansada do que estes livros que são um bocadinho mais de estudo. E depois tenho este aqui, depois são 2 calhamaços, que é a Insurreição de Jesus, são uma série de crónicas de Frei Bento Domingos, organizadas por António Marujo e Maria Julieta Mendes Dias. Vou aqui, também ainda nem sequer cheguei a meio, e tem imensas ideias interessantes. Este senhor é realmente... é um erudito. E depois às vezes eu sinto que não consigo captar tudo, mas fico muito contente quando consigo captar alguma coisa. Portanto, quando alguma coisa da crónica me toca e eu já percebi que tem acontecido isso, portanto há qualquer coisa que me toca e que eu consigo relacioná-la comigo, com a minha vivência, e depois eu começo a falar de outras coisas mais filosóficas, mais, enfim, complexas, que eu depois essas tenho mais dificuldade assim em agarrar, mas enfim, são as minhas leituras de agora, para além de ficção que eu estou a acabar de ler e que também estou a gostar muito. Acabou por aqui este vídeo. Eu acho que havia muito mais a dizer sobre o tema do tempo. Eu fui sempre relacionando com a minha experiência pessoal, porque é disso que eu posso falar. Eu não sou uma estudiosa do tempo, não é? Então vou relacionando com as minhas vivências e as vivências de outras pessoas à minha volta. Tento não fazer muito porque para respeitar a privacidade dessas pessoas, não é? Mas acaba por ser sempre esse o meu método, não é? É relacionar com as pessoas à minha volta e com a minha experiência pessoal, aquilo que eu vou ouvindo, etc. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham a oportunidade de ler este livro. Eu acho que é um livro muito acessível. Eu tenho ideia que ele também não foi... acho que ele foi baratinho, agora não tenho a certeza, mas tenho a ideia que não chegou a 10€. E é isso, e é uma leitura que eu agora vou deixar na minha mesa de cabeceira e de vez em quando vou lendo, porque acho muito inspirador, acho reconfortante, tem assim uma qualidade qualquer de reconfortante, ok? Mas acho que aqui a mensagem também principal que passa é que a gestão de tempo e a forma como nos relacionamos com ele tem uma vertente de trabalho da nossa parte. Portanto, tem que haver um esforço da nossa parte em fazer isso. Não é vais ler isto aqui e tipo, ok, então faço isto e tá. Não, acho que é um esforço que é diário. É um esforço que é diário. E ele fala aqui muito disso, do cotidiano. E então, pronto, gostei dessa vertente que é bastante realista. E que tem a ver com o nosso dia-a-dia de agora. Pronto, espero que tenham a oportunidade de ler.
Outras ideias, outras sugestões, deixem lá em baixo na caixa de comentários e eu quero ver se gravo mais um vídeo esta semana. Mas mais dedicado assim à parte da beleza e não sei o quê, ok? Então vá, tchau, tchau, até à próxima.